E para entender melhor o tema, caminhar com a luz de Cristo e a sabedoria do Evangelho, queremos refletir um pouquinho o que é luz de Cristo. Como posso aplicar isso na nossa família, na minha vida pessoal e na nossa vivência do dia a dia? A luz de Cristo é energia, o poder ou influência divina que provém da presença de Deus, por intermédio de Cristo, que dá vida e luz a todas as coisas. A luz de Cristo influencia as pessoas para o bem e se prepara para que recebam o Espírito Santo. A luz de Cristo procede da presença de Deus. Ela é a luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas. Esse poder é uma influência benéfica na vida de todas as pessoas. Vemos isso em João 1:9. Sua influência leva as pessoas a descobrirem o Evangelho verdadeiro, serem batizadas e receberem o dom do Espírito Santo, segundo João 12:46. Nas Escrituras, a luz de Cristo é às vezes chamada de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo ou a luz da vida. Jesus declara isso aos fariseus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus não concordaram e não entenderam isso, pois Jesus não poderia dar testemunho de si mesmo. Jesus se declara luz do mundo, porque nele estava a salvação, a libertação da humanidade que vive no pecado e que não poderia se salvar por si só. Vemos isso em João 8:12. Onde hoje estamos precisando dessa luz? No nosso casamento, na nossa família, na economia mundial, na política. Eu sou a luz para a minha comunidade, no meu ambiente de trabalho, na minha família. Eu procuro a união. As minhas ações estão causando separações, discórdia entre as pessoas. Escolhemos, pois, a luz de Cristo. É por ela que devemos caminhar. Acolhemos a luz de salvação de Cristo que Ele nos oferece. Eu, você, todos nós devemos ser luz. Deixemos a luz de Cristo entrar em nossos corações. Em Mateus 5:13, logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos pede para sermos sal da terra e luz do mundo. A luz não tem uma finalidade em si mesma, mas é necessária para que se possa ver o mundo e os objetos em redor. Para nós humanos, a luz é crucial e não nos sentimos muito bem na escuridão, obviamente. São muitas as histórias de medo, de insegurança, e recordamos da nossa experiência com a escuridão. Quando entramos num compartimento escuro, geralmente temos medo e andamos devagar, receosos, medo de esbarrar em alguma coisa e assim nos magoarmos. A escuridão paralisa e impede-nos de nos movimentar à vontade. Mas a partir do momento que acendemos a luz, o temor desaparece e conseguimos nos movimentar com rapidez e segurança. A luz significa a vida e nos traz confiança e segurança. Perante a luz, tudo se torna visível e bem identificado. Ao longo das páginas da Bíblia, a luz é um símbolo poderoso acerca do que é Deus, a ponto de São João dizer, na sua primeira carta, que o Todo-Poderoso é luz. Deus é luz, nele não há trevas. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Assim como há a identificação de Cristo como a luz, como São João descreve no Evangelho com a sua autoria, eu sou a luz do mundo, 8:12, é a afirmação da sua divindade, da vitória definitiva da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado,
A pessoa e a mensagem de Jesus Cristo têm poder para iluminar nossas vidas, impedindo-nos de viver nas trevas. É Ele que ilumina a nossa vida, erradicando o medo e a insegurança e acrescentando sentido e valor à nossa vida. As trevas, ao longo da Sagrada Escritura, significam a ausência de Deus, a ruptura com o seu projeto salvífico, e, consequentemente, nos afastamos dele. As trevas presentes no nosso mundo contemporâneo só poderão ser dissipadas com a presença do Altíssimo e a valorização da sua mensagem, que tranquiliza, dignifica e pacifica a dignidade do ser humano. A sociedade em que vivemos e da qual somos parte ativa e comprometida precisa da luz do Evangelho, da proposta do amor e da esperança de Jesus que veio trazer para nós. Ao reconhecermos e aceitarmos Jesus como luz no mundo, também nós nos tornamos luz. Podemos fazer uma comparação simples. Assim como a lua reflete a luz do sol, também nós deveremos refletir a luz de Cristo, o nosso sol. O mundo precisa que sejamos o reflexo da luz, que é Cristo. Em outra passagem bíblica, Jesus nos dá o recado, quando diz: "E o que não se acende uma vela para colocá-la debaixo da mesa, mas sim em cima dela, e assim vai iluminar a todos e os que estão em casa." Mateus 5,15. Ou seja, a luz que temos dentro de nós não é para ser escondida timidamente, principalmente nossos agentes de pastorais, mas para ser oferecida aos outros, para que também eles possam ser inundados, iluminados por ela. Ser luz significa mostrar com o nosso testemunho, as nossas palavras e as nossas ações, que realmente Cristo faz a diferença. E que uma vida de acordo com seus ensinamentos é uma vida mais feliz. O objetivo da missão da igreja é iluminar com a luz do Evangelho todos os povos do seu caminhar na história rumo a Deus, para que nele encontrem a sua plena realização e felicidade. Devemos sentir o anseio e a paixão de iluminar todos os povos com a luz de Cristo, que resplandece no rosto da igreja, para que todos se reúnem na única família humana, sob a amável paternidade de Deus. Para melhor entendermos a sabedoria do Evangelho, vamos ler agora o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Se tiver a Bíblia, pode até acompanhar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. Veio ele como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio entre os seus, e os seus não o receberam. Mas deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a todos os que o receberem, aos que acreditarem em seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e construiu um tabernáculo entre nós, dentro de nós, cheios de graça e verdade. E nós contemplamos sua glória, glória igual à do Filho unigênito do Pai. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevalecerão. O sentido literal é de absoluta clareza. Por maiores que sejam as trevas, elas não prevalecem nem mesmo contra um palitinho de fósforo que se acende. No versículo 4,
A vida é a luz dos homens. Se a vida é a luz dos homens, então as trevas exprimem a morte. Compreendemos então que a morte não prevalece contra a vida. O homem feito à imagem e semelhança de Deus tem em si as mesmas propriedades. Ele, o homem, o raio de luz que emanou da fonte da luz, possui em si a palavra criadora. Tudo provém de Deus, tudo está em Deus, e Deus está em tudo. Conforme diz Paulo à comunidade de Efésios, no capítulo 4, versículo 5, Deus é a substância única de todas as coisas, de tudo que existe, porque tudo que existe, existe em Deus. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. No versículo 3, vemos, tudo foi feito por Ele. Logicamente, tudo provém do Verbo, do Pai Criador, que é o Pai nosso, cujo poder nos é dado, imagem de Deus. Nele estava a vida, porque a vida é Deus. A vida é manifestação de divindade. Em outras palavras, poderíamos dizer, Deus o amante, o Filho amado, o Espírito Santo amor. Toda a família deveria ser assim, viver o amor entre seus membros. Esse simpósio, voltando ao simpósio, nos quer trazer um momento muito importante, não somente para rezar e apresentar as necessidades das nossas famílias, a Virgem Maria, mas também para refletir e aprofundar sobre nossa caminhada e receber como a luz e perceber como a luz de Cristo pode iluminar a nossa realidade cotidiana de vida em família. Diante dos desafios da família e da vida em família, acreditamos ser uma ilusão viver sem Deus. As questões como a violência representam o distanciamento da família da prática espiritual. A família cresce e se desenvolve tecnologicamente, mas perde em humanidade. Hoje constatamos muita solidão e clareza. As famílias devem retornar aos desígnios de Deus e a Ele. São palavras de Dom Petrini. A peregrinação nacional que está acontecendo, além de ser espaço de formação, confraternização e aprofundamento das questões da família, possibilita a visibilidade das famílias brasileiras que estão comprometidas com os valores humanos e cristãos. A peregrinação é uma oportunidade de mostrar para a sociedade que tem muita gente que deseja ser família, assim como Deus a imagina, ou a imaginou. Exatamente para ser uma fonte de luz e de alegria, de felicidade, de realização humana. Finalizando, vamos levar Jesus, a luz de Cristo, às famílias. Isso não se faz com denúncias, e sim com anúncio. A melhor forma de denunciar é anunciar. Fazer o anúncio é a própria denúncia do erro, do desumano, da escravidão. Nossa função e missão como pastoral familiar é de promover, defender, enaltecer as famílias a partir das suas realidades, sem julgamentos ou de atitudes de desprezo. Não vamos falar das mazelas da família. A primeira e a mais bonita família é a família Trindade Santa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira reunião bíblica familiar é quando Deus se reúne para criar o homem e a mulher. Em seguida diz que isso tudo era muito bom. Nasce aí a família. Família é o grande projeto de Deus, que nasce, brota do coração dele. E Deus precisava da família para que o seu verbo se tornasse carne. Deus precisa também da família para se perpetuar na sua imagem e semelhança. Deus precisava da família e precisa da família para se perpetuar. Portanto, se a família é um projeto de Deus, utilizou-se dela para que o verbo se tornasse carne, não podemos mais apontar mazelas, defeitos da família. Vamos sim defender, promover
a família, levar a boa nova a ela. Diante disso, precisamos de uma pastoral familiar inteligente, corajosa, atuante, vigorosa e frutuosa. Principalmente inteligente e corajosa. Cito aqui uma passagem que eu gosto particularmente, muito lindo e profundo. O amor de um homem e de uma mulher é o amor que se mais aproxima do amor divino. Se queremos entender o amor divino, vamos primeiramente entender o amor entre um homem e uma mulher, do qual e pelo qual nascemos. Numa das pinturas aqui do santuário, logo na saída depois do nicho da Nossa Senhora, podemos concluir o seguinte: devemos ficar atentos à presença do Cristo Luz, buscar sua misericórdia, porque Ele é luz que nos salva e nos leva à salvação. E na capela logo ao lado, bem no centro do sacrário, está escrito: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amor verdadeiro gera alegria. João 15:11. A todos nós, muito obrigado e um ótimo dia.